Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula gravada que corresponde à base curricular do nono ano. Na base curricular do nono ano já estamos estudando o século XX e esse século XX no Brasil tem as primeiras décadas um momento de agitação, um momento em que é um governo que saiu, é um outro tipo de governo que surgiu, temos um golpe em 1930. E esse golpe foi orquestrado por um grupo de tenentes, um grupo oligárquica lá do estado da Paraíba e do Rio Grande do Sul, com outras classes também, como um grupo de jornalistas, intelectuais, começando a ter esse tipo de situação. E os tenentes, não é? Que foram os grandes apoiadores do golpe de 1930. Anteriormente, alguns livros chamavam esse episódio de Revolução de 30. Na verdade, devemos chamá-lo de golpe. Nós já iniciamos esse conteúdo dizendo que quando Vargas assumiu o poder, ele fez a colocação de interventores nos estados, pessoas da sua confiança, e quando ele colocou um interventor, esse interventor chamado João Alberto, na província, aliás, já chamado no estado de São Paulo, ele desagradou e causou um movimento revolucionário. Este sim, tendo sido chamado corretamente de movimento revolucionário. É o movimento constitucionalista de 1932, em que nós trabalhamos com ele, os paulistas se rebelam contra o governo de Vargas, organizam um exército e querem tirar Vargas do poder. Lembrando que esse movimento, não é, foi financiado por setores médios da sociedade paulista, sobretudo por conta do assassinato de 4 jovens. Isso foi falado por mim. Se você vem acompanhando as aulas, fatalmente você vai lembrar-se disso. E que esses estudantes de direito, não é? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, foram o estopim, o assassinato deles foi o estopim para que acontecesse esse movimento constitucionalista de 32. Pois bem, só que Vargas vai impor uma derrota a esses revoltosos, pondo fim a esse movimento no dia 9 de julho de 1932. E agora, feita essa explanação, nós vamos abrir o nosso livro na página 143. Vocês devem ficar atentos, muito focados nesta situação que eu vou explicar a partir de agora. Muito bem. Diz assim:
143. Mesmo tendo saído vitorioso do conflito com o movimento constitucionalista de 32, venceu, conseguiu derrubar, conseguiu fazer com que os paulistas perdessem, Vargas manteve a decisão de convocar eleições congressuais para a escolha de deputados que seriam responsáveis por elaborar a nova Constituição brasileira. Essas eleições seriam realizadas em 1933 e a Constituição teria de ser criada até 34. Para que isso ocorresse de forma clara, Vargas atendeu às reivindicações dos democratas, criando um Código Eleitoral democrático e participativo. Seus principais pontos foram, observa aí, isso, muito bem. Vamos observar os principais pontos dessa Constituição. Voto direto e secreto com maior participação da população, não é? Ou seja, qualquer brasileiro maior de 21 anos, homem ou mulher, poderia votar. Estavam ali excluídos analfabetos, mendigos, padres e soldados. Esses não poderiam votar. Essa situação resultou em um grande avanço para as mulheres que até então não tinham o direito de votar e escolher seus representantes. Mas ainda não se havia chegado ao voto universal, ou seja, que todos, sem exceção, pudessem votar. Nesse momento aqui, nós temos o chamado, isso, muito bem, o voto censitário, ou seja, uma classe social pode votar e outra não. Uma classe social pode votar e ser votado, participar da vida política, e outra classe não pode votar. Diferentemente, se houver o voto universal. O que é o voto universal? O voto universal é que todos pudessem votar, todas as classes sociais pudessem participar da vida política, como hoje acontece no nosso Brasil. Nosso Brasil hoje, no nosso país, nós temos o voto universal. Todos podem votar nas eleições. Outro item aí, para conduzir e fiscalizar o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral foi criada. Seria de total responsabilidade dos juízes eleitorais a organização da eleição dos deputados para a Constituinte e a contagem dos votos. Também cabia à Justiça Eleitoral empossar os deputados eleitos. Prosseguindo aqui, temos, mesmo com a ideia de democracia na Constituinte, os deputados foram eleitos por duas formas diferentes. A primeira era pelo voto direto. A outra forma era uma eleição entre os sindicatos que teriam seus deputados representados. Em 16 de julho de 1934, a Constituinte chegou ao fim. Ou seja, o que é a Constituinte? Voltando a falar, Constituinte é quando deputados e senadores estão ali prontos, preparados para exercerem, não é, a sua função de elaborar leis, de elaboração de leis, tá bom? Que regulavam vários setores. Então, essa Constituição de 34, ela vai regular vários setores. Vai regular a política, a economia, a saúde, a educação, direitos trabalhistas, o sistema judiciário, o sistema de saúde, tudo isso. Vamos conhecer agora os principais pontos dessa Constituição de 1934. O que é que diz? O Brasil continuou federalista e presidencialista,
com separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário. Manteve a autonomia dos estados brasileiros sem ferir a Constituição. Todos os estados tinham a sua autonomia. Essa autonomia não é a mesma que a gente já vivenciou, por exemplo, nos Estados Unidos, não. Lá tem uma concepção de Constituição para os estados diferente. Lá os 50 estados que compõem a Federação Norte-Americana têm uma maior autonomia do que, muito bem, do que o nosso caso, não é? Uma outra característica, devido ao amplo apoio dos sindicalistas na Constituinte, várias mudanças ocorreram nas relações de trabalho e várias leis foram criadas para proteger os trabalhadores. Dentre as principais leis se destacaram a isonomia salarial, a redução de jornada de 12 horas para 8 horas diárias. Veja aí, hein? Um trabalhador tendo que exercer sua função durante 12 horas, ou seja, um ritmo muito puxado. Houve uma redução de 12 para 8 horas, não excedendo 44 horas semanais. Férias remuneradas para o trabalhador, descanso remunerado aos finais de semana, criação do salário mínimo, diminuindo as diferenças salariais e a multa rescisória pela demissão de trabalhadores sem justa causa. Além disso, possibilitou mais liberdade política para a atuação dos sindicatos e das associações de trabalhadores. Ponto. Uma outra característica, a industrialização passou a ser a atividade econômica mais importante. Buscou-se então atrair várias empresas, várias indústrias para o nosso Brasil. A gente vai ver no decorrer desse período, no decorrer do governo Vargas. Lembrando, o governo Vargas, a era Vargas, é um tempo longo, que dura cerca de 15 anos, de 30 a 45. É o período varguista. Fique atento a isso. Ah, professor, por que ele conseguiu fazer isso? Com o passar das aulas, nós vamos entender como ele conseguiu passar 15 anos no poder, com muita habilidade política. E às vezes também a conjuntura política favorecendo ele manter-se no poder. Prosseguindo, buscou-se estabelecer condições financeiras e estruturais para que mais fábricas fossem criadas. Vargas queria de fato se libertar da exportação do café, pois entendia que ficar refém de uma única atividade era muito arriscado. Nesse ponto, eu tenho que concordar com ele. Ele vislumbrava a possibilidade de dinamizar a economia, a indústria brasileira, criar novas opções, novas formas, novas áreas, por exemplo, a siderurgia, que a gente vai ver lá na frente, a indústria têxtil também, a indústria do petróleo, que a gente vai ver também lá na frente. Então, esses setores deveriam também crescer para que o Brasil não ficasse dependente somente do café, pois entendia que ficar refém de uma única atividade era arriscado, já que uma crise de produção atingiria diretamente as finanças do Brasil. Está correto. Uma outra característica, não é, dessa Constituição de 1934 foi investiu, já estou na página 145, isso, muito bem, atenção aí, página 145, investiu bastante na educação básica e no ensino superior, buscou gerar vagas universitárias que tivessem relação direta com as indústrias e com a construção civil, daí porque surgiram muitas vagas em engenharia.
Também estimulou a formação de médicos e advogados. Houve a separação de mulheres e homens na escola, ou seja, existiam escolas para meninos e escolas para as meninas. É o chamado, aqui no Brasil também teve aquele período de escolas normalistas, voltadas basicamente para as meninas, para o curso de magistério, por exemplo. Era obrigado, voltando para o texto, era obrigatória a frequência escolar, cabendo punições aos pais dos alunos que não levassem seus filhos à escola em seu nível primário. Aqui, ainda na página 145, tem um fato, aquele trecho aconteceu, para que você possa, ler e entender como ocorreu essa revolução constitucionalista. Eu já expliquei isso, mas aqui está dando uma ênfase maior, um detalhe. Inclusive tem uma imagem, de um folder, um papel, um aviso, convocando a população de São Paulo a participar do movimento. Dito isto, vamos para a página 146, que apresenta para a gente aqui situações de exercícios a serem realizados. O que é que temos? Primeira questão: conflito, comente o conflito que levou Vargas ao poder. Resposta: antes de responder, é uma situação que exige de nós aqui escrever um pouquinho mais, ter um poder, de síntese bem elevado, para conseguir colocar toda a resposta nessas linhas que foram disponíveis pelo livro. Qual seria a resposta então? Isso, muito bem, viu? Parabéns. A resposta do primeiro quesito, página 146. O Brasil passava por grande crise econômica em função da queda das vendas do café e por crise política devido ao modelo excludente da política do café com leite, que determinava apenas presidentes paulistas e mineiros. Ponto. Desferindo várias críticas, Vargas lançou uma chapa tendo como seu vice João Pessoa, que acabou assassinado. Ponto. Getúlio Vargas, por meio da sua aliança liberal, contestou a eleição de Júlio Prestes, acusando-o de corrupção eleitoral. Ponto. E começou a difundir a ideia de um golpe de Estado que, segundo ele, levaria o povo ao poder através de sua figura, Através de sua figura. Ponto. Com o apoio de militares de vários estados e sem a participação de São Paulo, em 3 de novembro de 1930, Vargas foi empossado presidente. Não é verdade? Então, vale ressaltar, antes de ir para outra questão, que Vargas não havia formado uma aliança com o estado de São Paulo. Com outros estados, como Rio Grande do Sul, Paraíba, a aliança estava estabelecida. Mas com São Paulo não. Daí explica-se a revolução, o movimento constitucionalista de 1930. 2. O governo de Vargas, de 30, era para ser de transição. Passaram-se 2 anos e nada do que havia sido acordado foi cumprido. Diante disso, quais foram os principais
objetivos do movimento constitucionalista de 32. Resposta: os principais objetivos do movimento constitucionalista de 32 foram a convocação de uma constituinte ampla. A resposta: a convocação de uma constituinte ampla e democrática. Ponto e vírgula. Eleições diretas com voto secreto e universal. Ponto e vírgula. Eleições para governadores. Terceira questão: explique o episódio que gerou o movimento conhecido como MMDC. Lá vai a resposta. Durante os protestos contra o governo de Vargas, em 23 de maio, em 23 de maio de 32, o movimento constitucionalista chegou ao ápice, ou seja, chegou ao auge, com a morte dos estudantes de direito Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que deram origem ao nome MMDC pela Polícia Paulista. Ponto. Após vários conflitos, o movimento foi derrotado em 9 de julho de 32. Ponto. Não é? Ponto. Bem, pessoal, eu vou deixar aí o quarto quesito para vocês fazerem e a gente vai se preparar para que a próxima aula possamos avançar no nosso conteúdo e chegar ao período do chamado governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 a 37. E agora, nesse governo, nesse período, né, que é o mesmo governo, só que em novo período, vai aparecer uma corrente ideológica de extrema direita, que vai se chamar integralismo, tendo como líder esse integralismo a figura de Plínio Salgado. Vale destacar que esse termo ismo aí significa uma corrente ideológica que defende alguma coisa. Ismo, integralismo é uma corrente ideológica que defende alguma coisa, defende a radicalização do governo. Esse integralismo, ele é inspirado no fascismo de Mussolini na Itália. Nós já estudamos sobre isso. Eu bato nessa tecla. Alguns conteúdos estão interligados. Então, quando a gente na próxima aula adentrar a esse assunto, você já está sabendo do que significa integralismo e em que esse movimento se inspirou. Tá bom? Um forte abraço a todos. Tchau para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau.